Oi, alô. Bom, boa noite, meu nome é Rodolfo, você me conhece, eu vou falar de Tail Recursion. Bom, primeiro passo para entender o que é o Tail Recursion é entender recursividade, né? A gente já está meio que habituado com isso, mas eu vou dar uma breve introdução. É uma função que chama a si mesma, o conceito de uma função que chama a si mesma. Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem batido é o exemplo do fatorial. Quando você vai calcular o fatorial de um número, lembrando matemática de escolar, que um fatorial de número é a multiplicação dele para ele menos 1, ele menos 1, ele menos 1, até chegar em 0. E o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1 também. Então, usando essa regra, a gente pode chegar nessa funçãozinha, que é elegante, o código ele se auto-reutiliza, né? Ele fica bem conciso. E o que acontece? Aqui recebe um parâmetro n, quando chegar a 0, ele retorna 1. Agora, se ainda não tiver chegado, ele vai continuar fazendo a função para calcular esse número vezes o próximo número da sequência, né, degradativa para menos. E aí essa função vai entrar no loop até que chega esse cara aqui. Esse cara é muito importante, né? A recursividade você não pode ser só a função chamando ela mesma, senão nunca vai acabar. Você vai ter que ter uma quebra ali. Então, esse é o conceito de recursividade. O próximo passo é entender o call stack. O que é o call stack? É mais técnico. O call stack ele é usado na plataforma que você está executando e é um registro de onde a função foi chamada. Essa função que está sendo chamada qual é o ponto que ela foi chamada para, quando ela retornar, ela voltar para o mesmo ponto que ela estava antes, no código que chama código cliente, né? Um código que está usando a função. E um exemplo disso, um exemplo visual para ficar mais fácil de entender, quando você chama uma função fatorial de 5, por exemplo, aqui você está chamando a fatorial de 5, que está declarado no f.js na linha 3, por exemplo. Depois vai indo fatorial 3, fatorial 2. Então, quando acabar esse 0 que vai chegar naquele nosso ponto de saída, ele vai voltando, fazendo bubble, né? Uma bolinha para cima, até voltar de volta para a declaração. E peraí, mas vamos lá. Se eu tenho uma recursividade que eu vou adicionando coisas no stack, eu só vou tirar quando quebrar o ciclo, o que acontece quando eu chamo o fatorial de blá, desse número enorme? Então, o que vai acontecer? Sim, você adivinhou. Ele vai continuar fazendo esse stack até chegar no 0, depois vai voltar. Isso, né? Isso cheira como nós somos desenvolvedores, cheira a Stack Overflow, que é muito ruim, porque isso aí quebra tudo e você não consegue recuperar o sistema. Ele dá um panic lá. É uma exception. Então, qual é a solução? A solução para esse caso é você pode bolar a versão tail recursive da função. Tail recursive é um conceito, é uma maneira de você fazer o design da sua função, de modo que você permite que o compilador faça uma certa otimização que é chave para evitar esse lance de Stack Overflow. Então, o que é isso, né? Tail recursion é a característica de uma função onde a sua última instrução consiste apenas numa chamada para uma outra função, seja ela mesma ou seja outra. O que vai acontecer? Ele vai poder substituir aquele valor. Então, vou demonstrar. Nosso fatorial já não é tail recursive, porque ele tem a chamada da função ao final. Não, porque ele tem um detalhezinho, ele ainda tem coisa para fazer. Então, o que acontece? Você chama um fatorial de 5. O fatorial de 5 vai ser 5 vezes o fatorial de 4. Mas ele precisa calcular isso aqui primeiro, modelo de substituição, e precisa calcular isso aqui primeiro para poder fazer a multiplicação e retornar o valor. Agora, para calcular isso, ele precisa entrar nisso. Então, vai ficar o 5, 4, 3, 2, e isso nunca vai acabar, isso vai continuar ficando pendente para ele fazer, né? O compilador vai precisar fazer ainda para poder retornar o valor. Então, vamos implementar essa nova versão do fatorial em tail recursive. A gente precisa primeiro de uma função auxiliar. O que é essa função auxiliar? Ela é basicamente uma função que ela pode ser declarada, depende da linguagem, ela pode ser declarada dentro da função mesmo, para você não expor coisa desnecessária. E aí você recebe o próprio número e um valor acumulado. Esse valor, por que eu fiz esse valor acumulado? Aqui essa condição vai ser a mesma ainda, só que vai retornar o que foi calculado até agora. Mas o que mais importante é isso aqui. O fator auxiliar vai chamar a função essa mesma, só que é a próxima da sequência já fazendo a multiplicação aqui. Então você vai ter um valor inicial que você vai chamar ela, que é esse daqui, a gente usa no nosso código o 1, por exemplo. Então vamos fazer o trace disso, né? Fatorial 5, é o que o código cliente vai chamar. Aqui internamente a gente vai fatoriar de 5, acumulando já 1, o valor inicial é 1. E aí o que vai acontecer? Fazer o fatorial auxiliar de 4, 5 vezes 1. E aí vai continuar, vai conseguir fazer esse valor acumulado. Acumulado 4, 4 vezes 5, 20. Pá, vai diminuindo até chegar ao acumulado, que seria o 1 no caso nosso. Então, acho que deu para entender. Isso é uma maneira muito fácil de você fazer função tail recursive.
Às vezes tem funções que você nem precisa fazer uma função auxiliar, só mudando um pouco da lógica você consegue chegar a um ponto. E isso é muito bom porque tem que ter o suporte do compilador. E porque há como utilizar o mesmo stack frame. Não expliquei esse conceito, mas assim, o stack frame é uma entrada nesse nosso registro de lugares onde a função foi chamada. Então, se você chama uma função que o retorno dela só é chamada de uma outra função, que não tem mais nada para fazer depois, ele pode simplesmente substituir, ele pode jogar fora tudo que ele está executando agora e executar só aquela função com aqueles parâmetros já processados. Então, é bem mais fácil dele conseguir fazer a otimização, tipo um certo de um loop interno. É como se você estivesse fazendo dessa maneira imperativa, onde você diz o loop, de onde ele vai terminar, onde ele vai acabar, e você consegue fazer tudo de uma maneira procedural, né? E aqui o suporte nativo, algumas linguagens têm, que é no paradigma funcional, o Scheme, o Haskell e o Erlang já tem. E a Erlang já tem o suporte nativo, ou seja, quando você faz uma função tail recursive, não precisa nem dizer para eles que ele já consegue fazer essa otimização e evitar problemas de Stack Overflow. Ele vai acumulando o valor que você definiu na sua função. Agora, para a emulação, que basicamente o efeito prático é o mesmo, mas o Scala e o Clojure, eles rodam em cima da JVM. E a JVM ainda não suporta a otimização nativa, que é você poder realmente substituir uma entrada no stack frame. Porque o JVM foi desenvolvido primeiramente só para o Java, agora eles estão começando a abrir para outras linguagens, o design da JVM. Já tem uma proposta, uma JCR, para abrir a possibilidade de você substituir uma stack frame. Então eles vão continuar a fazer isso. Mas por enquanto eles usam uma Gams lá que dá certo, que é uma Gams que dá certo e continua o mesmo efeito. Então você consegue fazer isso de maneira bem mais rápida. E é isso. É um conceito só. Valeu! Foi rápido demais.